atualmente estou trabalhando com duas áreas de preocupação dentro do jornalismo digital, né, que é o espaço acadêmico em que eu tenho me movido nos últimos 10 anos, pelo menos, né? E eu estou, então, trabalhando mais diretamente, por um lado, com a questão dos novos suportes para o jornalismo digital, a saber, os smartphones e os tablets. E, nesse sentido, estou particularmente interessado nas potencialidades que se abrem com uma nova característica propiciada por esses suportes, que é a tactilidade. Nós temos tradicionalmente pensado o jornalismo na internet em termos de características próprias desse suporte, não é, para a prática jornalística e para o consumo da informação jornalística, como sendo associados à multimedialidade, à hipertextualidade, à instantaneidade, à potencialização da memória, não é? A personalização, são essas características que são identificadoras dessa atividade jornalística no suporte da internet, no suporte da web. Com essas novas possibilidades abertas por esses suportes da mobilidade, a tactilidade, ou seja, o uso do tacto, né, como um sentido humano, é tremendamente potencializado. É claro que nós poderíamos dizer que quando usamos um mouse já estamos trabalhando a questão táctil, mas nas telas tácteis isso se potencializa enormemente. Quer dizer, utilizamos os dedos, né, o toque e os diferentes movimentos de dedos para produzir diferentes ações e não só isso. Podemos também, pelo tacto, receber informação, né? Quer dizer, um feedback de informação a partir do dispositivo, coisa que no mouse isso não acontece, não? Quer dizer, você pode fazer um determinado movimento e sentir uma vibração, por exemplo, como resposta a esse movimento, né? E isso leva a uma nova ação. Então, essa é uma das áreas que eu tenho trabalhado recentemente. A outra área que tem me interessado já de algum tempo e que foi o objeto mais direto da minha participação nesse CISECO é a questão da memória associada ao jornalismo e especificamente, mais especialmente, ao jornalismo nas redes de alta velocidade e agora nesses suportes da mobilidade. Então, eu tenho trabalhado, tenho produzido reflexões sobre a questão dessa relação entre o jornalismo, e a memória e a história. São essas duas áreas que têm sido objeto de minha preocupação mais direta nesses últimos tempos. O tipo de trabalho que eu tenho feito sobre a tactilidade não vai pelo caminho da cognição ou das relações entre a tactilidade e os processos psicológicos ou neurofísicos da tactilidade, que é uma área certamente de produção, há muitos trabalhos sobre isso. Eu tenho me direcionado mais para a questão prática, associando a questão da tactilidade ao design, trabalhando mais a questão de como adaptar as interfaces existentes
a essa nova potencialidade. Porque também aí também entra uma questão, entra em questão o McLuhan, porque o McLuhan diz que o conteúdo de um meio é sempre o meio anterior, não é? E nesse caso também isso se verifica, quer dizer, o que nós temos em relação aos suportes da mobilidade, ao smartphone e aos tablets, é que num primeiro momento o que nós temos é a transposição das formas de fazer o jornalismo que já estão consolidadas, que já estão testadas no jornalismo da web. Então, isso de uma certa maneira se transpõe da mesma maneira que num primeiro momento da web foi transposto para a web, foram transpostos para a web os modelos existentes do jornalismo impresso, né? Mais de um modelo, né? Mas basicamente a questão da transposição da metáfora do jornalismo impresso para o jornalismo na web. Agora nós temos um fenômeno semelhante, que é a transposição, quer dizer, a metáfora da web no dispositivo móvel. E o que me tem interessado, e ao grupo que eu estou ligado particularmente nesse projeto, é como criar uma linguagem própria dessas novas plataformas, desses novos suportes, que não seja simplesmente a utilização transpositiva. Até porque a utilização transpositiva não contempla a tactilidade, ou contempla a tactilidade de uma maneira muito primária, digamos assim, porque não há o potencial da interação. Quer dizer, o que me parece importante aí então é pensar justamente de que maneira essa tactilidade pode incrementar o controle, digamos assim, do usuário sobre o produto. Isso naturalmente se liga a duas características do jornalismo na web, que são a interatividade por um lado e a personalização pelo outro, não é? A interatividade no sentido de que a tactilidade é um elemento para acrescer essa interatividade. O uso do tacto, naturalmente, expande as possibilidades de interação entre o usuário e o produto. Isso é bastante claro, não é? E com essa possibilidade de um feedback, não é simplesmente que eu posso fazer mais movimentos e acessar mais facilmente menus, então ter uma agilidade maior nessa minha interação, mas eu posso, a partir do feedback, ter uma interação nos dois sentidos, né? Quer dizer, eu interajo com o dispositivo e recebo uma resposta do dispositivo, que é uma resposta táctil e que me leva a uma outra forma de interação, por exemplo. Isso por um lado. Por outro lado, nós estamos também interessados em que essa forma de interagir possa ser cada vez mais pessoal, quer dizer, mais personalizada. A forma de consumir esse produto de acordo com as necessidades de cada usuário. Se me interessa mais um determinado tipo de informação, outro determinado tipo de informação, eu possa personalizar essa forma de consumir o produto jornalístico. E eu acredito que a tactilidade vem a produzir mais possibilidades dessa personalização. Então eu vejo, eu me preocupo, eu tenho me preocupado mais com pensar as formas de traduzir essa potencialidade em termos de designs, né, em termos de interfaces que possibilitem o máximo de aproveitamento da característica e, ao mesmo tempo, percebendo que isso se liga fortemente a essas outras duas características pré-existentes de qualquer suporte web para o jornalismo. Uma outra
área que eu tenho pesquisado, que tem me interessado no âmbito do jornalismo de uma maneira geral e do jornalismo digital e nas redes telemáticas de uma maneira mais particular, é a questão dessa relação entre o jornalismo, a memória e a história. Bom, inicialmente eu diria o seguinte, que o primeiro mito a ser desfeito, né, é a ideia assim, que se resume num ditado popular que diz: o jornal de ontem só serve para embrulhar peixe. Né? Isso absolutamente não é verdade. Serve também para embrulhar peixe, né? Mas não serve só para embrulhar peixe. Embrulhar peixe é uma nobre função de um jornal do dia anterior, mas não é a única. Por quê? Porque o jornal não é de hoje. O jornal sempre foi uma fonte da memória, uma forma de guardar a memória, uma forma de preservar a memória e uma fonte para a história. Isso sempre ocorreu, né? O jornal impresso, ele registra o cotidiano, e esse cotidiano, naturalmente registrado levantado posteriormente, no futuro, ele se torna um elemento de reconstituição do passado e, portanto, uma fonte para o historiador, o especialista na interpretação historiográfica. É claro que a fonte, o jornalismo enquanto uma fonte da história, enquanto um reservatório da memória, ele demanda uma interpretação, não é? Como todo documento histórico. Os documentos históricos, os documentos que servem como fonte histórica, eles só existem num processo de interpretação. Tá? Essa memória que há uma autora norte-americana, Barbie Zeliger, que diz que, de uma certa maneira, o jornalismo constitui um primeiro borrador da história, um primeiro rascunho da história, que depois é aproveitado pelo historiador, que dá a esse rascunho, a esse borrador, uma forma mais definitiva, através do recurso, naturalmente, à multiplicidade de fontes que constituem o trabalho do historiador, né? A junção dessas diferentes fontes e o diálogo que o historiador estabelece entre essas diferentes fontes. Então, se já no passado, se já no jornalismo impresso, essa atividade produzia um reservatório de memória, naturalmente de acesso complicado, porque para se acessar isso era necessário ir a uma biblioteca, ao arquivo do jornal, não é? Ou uma biblioteca, uma hemeroteca que houvesse preservado as coleções desses jornais. Muitas vezes isso era muito complicado, porque esse material se deteriorava e já não existia e tudo mais. Com a internet, com a digitalização da informação de uma maneira geral e com a digitalização da informação jornalística de maneira mais particular, esses reservatórios de memória se potencializam enormemente. Eles se potencializam, por um lado, porque essa memória, que era uma memória estática, digamos assim, era uma memória escondida, por assim dizer, nesses arquivos e nessas hemerotecas, passa a ser uma memória dinâmica. Uma memória dinâmica no sentido de que ela pode ser utilizada tanto no processo de produção da informação, quanto no processo de recepção. Por quê? Porque o jornalista,
ao trabalhar a informação jornalística da atualidade, do momento, ele pode imediatamente recorrer aos arquivos que estão digitalizados. Naturalmente, isso pressupõe a digitalização desses arquivos. Nem todos os jornais têm os seus arquivos digitalizados hoje em dia, mas isso é algo que vem acontecendo de maneira crescente. E eu acho que nós podemos prever que no futuro todos os jornais terão seus arquivos passados digitalizados e os seus arquivos de internet preservados. Esperemos, isso é uma outra coisa que podemos aqui desenvolver um pouco, mas o que é que acontece? O jornalista, ao produzir a informação, pode se socorrer e pode se ilustrar com a informação já acumulada sobre aquele mesmo assunto ou sobre assuntos correlatos. Então, no processo de produção da informação jornalística, a memória é acionada e se torna uma memória, então, dinâmica, em contraposição a essa memória estática que dormia nos arquivos e nas hemerotecas. E no processo de recepção acontece a mesma coisa. O jornal, cada vez mais, o jornal online, o jornal nesses suportes novos da mobilidade, ele é um jornal que aciona a memória no próprio ato do fazer jornalístico. Quer dizer, o jornalista tem acesso a esses dados já arquivados, já noticiados, já transformados em informação jornalística, e acrescenta isso à informação da atualidade. Então, nós já estamos acostumados a ler. Veja também sobre isso tais coisas que são assuntos relacionados e que são assuntos passados. Ou então, sobre esse assunto, o jornal já deu isto. E nós não podemos imediatamente, enquanto receptores, enquanto consumidores da informação, acessar essa informação passada e naturalmente o que é que isso produz? Isso produz uma possibilidade de uma maior contextualização do fato jornalístico, que é uma coisa fundamental. Então, o que é que nós temos? Nós temos essa transformação de uma memória estática em uma memória mais dinâmica e, de certa maneira, com uma tal potencialização que é quase uma ruptura em termos da memória anterior. Porque também isso é verdade. O jornalismo, nos suportes anteriores à internet, também utilizava a memória, né? Nós estamos acostumados a ver no jornal impresso aquele quadrinho assim do lado em algumas notícias, em algumas reportagens, fazendo uma recuperação de memória. Todo o jornal sempre teve um setor de pesquisa dentro da sua organização, né? Eu próprio já trabalhei num setor de pesquisa de um jornal, onde nós fazíamos justamente isso. Havia um fato ocorrido e nos era solicitado uma memória, né? Fatos relacionados a isso no passado, ou fatos correlacionados. E quando não havia muito o que fazer, nós fazíamos obituários de pessoas vivas, né? Já deixando prontinho para quando morrer. Aqui ele já está com o pé na cova, então vamos fazer, já deixar o Papa já está, então vamos fazer logo, e já ficava pronto. Quando tínhamos uma folga, fazíamos isso. Então a memória naturalmente era acionada, mas acionada de uma maneira muito menos corrente, digamos assim. A memória era acionada em momentos muito específicos, em momentos comemorativos, não é? 7 de setembro, tal, então, bom, muito bem, então tem que ter ali um quadrinho lembrando as margens do Ipiranga ou o que seja, né? Aniversário da morte de alguém, bom, então tem que ter uma biografiazinha, tal, recuperar a história. Ou então um acontecimento desse tipo, morreu fulano de tal, então aí vem toda a história. Então, essa memória era só acionada, digamos, como um complemento de certo tipo de narrativa jornalística. A memória ativa, a memória dinâmica do jornalismo online possibilita uma outra utilização, que é entretecer o fato contemporâneo, o fato da atualidade, com essa memória, seja qual for o fato, porque
acontecimento, de alguma forma, tem memória, não é? Tem fatos correlatos do passado que podem ampliar essa contextualização, facilitar essa contextualização. Se um político se manifesta sobre alguma coisa, bom, o que é que ele já disse antes sobre isso? Não é? O que ele disse antes está de acordo com o que ele está dizendo hoje ou está em contradição com o que ele está dizendo hoje? Tudo isso são formas de recuperação da memória, fazendo a memória dinâmica na produção e na recepção e fazendo o jornalismo mais contextualizado, que é uma marca do jornalismo de qualidade. Eu diria que o jornalismo de qualidade hoje é o jornalismo que produz contexto. Porque produzir a informação direta do fato, bom, isso a própria internet produz, né? Nós tivemos na palestra de ontem do CISECO, do professor Eberle, né? Uma passagem que dizia, bom, o jornalista já não é necessário como mediador, porque a internet produz essa informação. Bom, e o jornalista apenas comenta, dizia ele. Bom, eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que o jornalista, ele tem uma função, continua tendo uma função de mediação, justamente porque há uma imensa quantidade de informação que tem que ser filtrada, que tem que ser hierarquizada e que tem que ser colocada num formato específico, que é o formato jornalístico. Há uma diferença entre informação e informação jornalística, entre informação e discurso jornalístico estruturado, entre informação bruta e informação hierarquizada, entre informação descontextualizada e informação contextualizada. Então, contextualização é uma tarefa fundamental para o jornalista de hoje e para o jornalista do futuro, se nós pensarmos em termos de produção de um jornalismo de qualidade. E é claro que a memória a recuperação da memória, da informação arquivística, da informação passada, é um poderosíssimo elemento na criação dessa contextualização. É ligar o que está acontecendo hoje com outras coisas que estão acontecendo hoje também e que fazem algum tipo de conexão e que produzem algum tipo de contexto, mas ligar também essa informação ao que aconteceu ontem, o que aconteceu há um mês e o que aconteceu há vários anos. Isso também produz contexto. Em relação ao que eu apresentei aqui mais especificamente, que foi a questão da marginália e a relação disso com memória, o que eu quis enfatizar é o seguinte. Bom, primeiro explicar um pouco o que é a marginália. Eu entendo marginália aqui no sentido dicionarizado da palavra, digamos assim, como anotações de margem. Não tem a ver com marginal no sentido pejorativo da palavra, mas tem a ver com margem no sentido de uma margem de um texto. Então, a marginália, enquanto processo de produção textual, existe desde sempre. Não é? Eu não sei nem se a gente pode ir só até os manuscritos, não é? Os manuscritos certamente, mas de repente até na Idade da Pedra alguém escrevia alguma coisa, alguém fazia algum sinal e alguém ia ao lado e fazia uma outra anotação e já seria uma marginália, né? Feita por um outro autor a partir de um signo produzido por um primeiro autor, né? E aí um comentário aqui seria, né, uma marginália da Pedra Lascada. Mas pensando em termos mais recentes, os manuscritos eram todos anotados. Muitas anotações nos manuscritos, até porque era caro, né? O material para o manuscrito, o suporte para o manuscrito, que era o vellum, né? O papel num determinado momento, mas muito caro, né? Então se utilizava muito o texto que ali estava para anotações de margem que eram as marginálias. Isso depois, quando o livro se estabelece, quando a imprensa é inventada e o livro se estabelece, isso continua sendo uma prática
porque inclusive até antes da Revolução Industrial e da segunda fase da Revolução Industrial, os livros ainda eram caros, apesar de que eram impressos, ainda eram caros, e tinha uma circulação muito ampla. Eles circulavam por grupos de pessoas, né? E muitas vezes esses grupos se serviam das anotações de quem havia lido antes como forma de trocar, não é? Comentários e trocar impressões sobre aquele texto. Aquilo circulava por muitas pessoas. Então, o que eu estou tentando fazer, estou tentando criar um paralelo é justamente entre esse tipo de prática e os comentários de leitor como uma forma de marginalia ao texto jornalístico. Há quem diga que isso não é possível porque o jornal não é lido por muitas pessoas e, portanto, as pessoas não fazem anotações nos jornais. Bom, isso primeiro não é verdade. O jornal impresso é lido por muitas pessoas. A média de leitores de um exemplar de jornal nunca é é sempre mais que né? Alguns jornais são lidos por 3, por 4, por 5, por 6 leitores em cada exemplar. Então, primeira objeção. Segunda objeção é que eu diria que comentar nos jornais sempre existiu também na forma mais restrita das cartas dos leitores, das cartas ao diretor, né? Cartas à redação, esse tipo de coisa, que são comentários que os leitores faziam e que eram naturalmente filtrados e colocados na edição seguinte. Hoje o que nós temos é a possibilidade de um comentário imediato com o jornalismo digital. Então, essa marginalia, essa escrita à margem do texto principal, na forma de comentários de leitor, ela passa a ter uma ocorrência imediata após a divulgação do texto. Quer dizer, o texto está ali e imediatamente começam a aparecer comentários, não é? Eu estou fazendo esse paralelo, digamos assim, né, entre a marginalia clássica, a marginalia literária, a marginalia que sempre existiu, né, e essa nova forma de marginalia no texto jornalístico, que seriam os comentários. Notícias têm variável número de comentários, algumas têm pouquíssimos comentários, outras podem ter milhares de comentários. O que é que me interessa nessa história? Por que é que isso me interessa enquanto essa relação memória, história e jornalismo? Bom, esse comentário pode ser visto de duas formas. Quer dizer, nós podemos procurar nos comentários uma forma de alargamento da informação jornalística, né? É uma forma de pensar os comentários. Bom, os comentários de alguma forma alargam a informação jornalística, complementam essa informação, contradizem essa informação, trazem elementos contraditórios, trazem outras vozes, né? Então, o comentário como elemento de uma multivocalidade aí dentro desse jornalismo produzido para a web e para os suportes da mobilidade. Certos comentários podem ser pérolas, digamos assim, né? O comentário de um especialista, né, que dá uma visão muito precisa sobre aquilo que está na informação, de uma personalidade ilustre, né, que fica nos jornais impressos. O New York Times colocou o seu arquivo de jornais impressos na web, e uma das coisas que se pode fazer é garimpar personalidades que foram publicadas enquanto comentadores, enquanto cartas de leitor. Então, Mark Twain, Einstein, né, são pessoas que frequentaram as páginas do New York Times enquanto comentadores de notícia, né? Muitas personalidades podem ser recuperadas aí. Então, isso também acontece no jornalismo na internet. Você pode pensar certas pérolas. Mas a outra dimensão que me interessa, que foi também algo que eu apresentei na palestra aqui em João Pessoa, é que esses comentários no futuro, eles podem também servir como um indicador de um certo espírito do tempo, né? Quer dizer, o que se comenta ali reproduz um pouco qual era o contexto em que aquilo acontecia. Ele produz também uma contextualização.
E o próprio fato do número de comentários é também uma informação valiosa. Quer dizer, se uma notícia é mais comentada, outra notícia é menos comentada, o que é que isso pode nos indicar em termos da situação em que aquela recepção se deu naquele momento, não é? Isso pode ser pensado agora, analisado agora, mas ele certamente pode ser uma informação a ser recuperada no futuro. Então me parece que esse tipo de produção discursiva, que eu estou chamando de marginalia jornalística, através dos comentários de leitores, pode se constituir um outro tipo de reservatório de memória para utilização futura. Eu dei um exemplo que foi um exemplo recente de um vídeo que foi produzido pela União Europeia e que era uma defesa da economia europeia, na base de compre produtos europeus e não compre de outros países, né? Porque comprando europeu você está fortalecendo a União. Só que esse vídeo era um vídeo onde aparecia uma super-heroína, que era a Europa, né? E apareciam 3 vilões, também super-vilões, que eram o Brasil, a Índia e a China. O Brasil era um capoeirista, que ia lá lutar contra a heroína, o chinês com uma arma chinesa e a Índia com um hindu, não é? Então, isso, claro, provocou muito mal-estar, muitas críticas, que aquilo era racista, etnocêntrico, não sei o que, não sei quanto, e foi retirado. Então, eu tenho uma notícia que foi publicada no jornal português, Diário de Notícias, com muitos comentários de leitores sobre a retirada do texto. E é muito curioso, porque ali o que acontece são comentários de brasileiros e comentários de portugueses, que são os que podem ler em português. Há muitos brasileiros em Portugal, não é? Trabalhando em Portugal, vivendo em Portugal, e há brasileiros do Brasil que leem jornais portugueses, então havia muitos comentários de brasileiros e portugueses. Numa verdadeira guerra, não é? Numa verdadeira guerra. Então, claro, muito daquilo era pura troca de insultos, não é? Bom, mas isso, não é? Acontece o seguinte, que é preciso ver também o contexto. Aquilo, de certa maneira, está refletindo o contexto do momento em que aquilo se deu. Porque aquilo se deu no momento em que estava justamente se alterando e se invertendo uma relação que era da movimentação desses brasileiros e desses portugueses. Quer dizer, os brasileiros que lá estão foram para Portugal numa época 3, 4, 5, 6 anos atrás, 10 anos até atrás, onde havia uma prosperidade em Portugal, né? Com a entrada de Portugal no mercado comum e tudo na Europa, e que oferecia muitas oportunidades, e esses brasileiros foram para lá para usar essas oportunidades. Com a crise, isso está se invertendo. Os brasileiros estão perdendo os seus empregos lá, junto com toda a gente que está perdendo seus empregos na Europa, e os portugueses estão se movimentando para esse lado. Então, isso a gente sentia também nos comentários um reflexo dessa situação, né? Então, isso é muito interessante em termos de mostrar um determinado contexto, um determinado momento em que aquela recepção se dá e por que a recepção se dá daquela forma, e por que gera tantos comentários, etc. Então, essa é o interesse que eu tenho nesse momento em relação a esses comentários, né? O que eu digo também é que esses comentários, de certa maneira, se nós analisarmos, e as empresas jornalísticas fazem isso o tempo todo, os mais comentados, os mais lidos, os mais comentados, os mais enviados, né? Isso também nos dá uma produção do que eu chamaria uma agenda secundária. Não secundária no sentido de menos importante, mas secundária no sentido de que a agenda primária seria a agenda dos mídias, né? O que está agendado pelos mídias. Esses comentários produzem um agendamento da recepção, né? Como é que isso foi recebido? Bom, isso foi recebido dessa forma, foi comentado, foi me enviado. Isso são informações valiosas, né? Muito valiosas para a empresa, para que lado isso vai, né? Como é que eu retenho a audiência, né? E por jornalista, bom, isso aqui vale a pena dar continuidade. Olha quantos comentários teve, vamos explorar mais esse assunto, isso aqui está dando público, a questão da audiência,
né? Então, em termos de mensuração de audiência, mas também em termos de espírito de tempo, né? Existe uma expressão alemã que é Zeitgeist. O professor Fidalgo, que também participou dessas jornadas e que fez comentários, tem reservas ao uso da expressão, né? Porque a expressão tem um sentido muito bem estabelecido dentro da filosofia, mas eu estou utilizando numa forma, digamos assim, de dicionário, né? Zeitgeist como esse espírito do tempo, realmente, um espírito do tempo, uma determinada configuração que independe da vontade de cada um, não é a vontade de cada um, é o conjunto dessas vontades, é o conjunto dessas manifestações, e das formas como nós nos manifestamos em determinados momentos. Quer dizer, se a questão da proibição do vídeo tivesse acontecido no momento anterior, certamente as manifestações seriam de outra ordem, né, do que foram no momento atual. Então, isso seria o espírito do tempo, né, uma coisa que leva os atores, de uma certa forma, coletivamente, a terem um âmbito de expressão e não outro âmbito de expressão. É como um limitador de por onde a gente vai. Eu acho que quando nós falamos em termos de participação do leitor, é também preciso desfazer alguns mitos, né? Em primeiro lugar, essa ideia do cidadão jornalista, do cidadão repórter, né? Vamos com calma. Uma coisa é ser fonte de informação, outra coisa é produzir informação jornalística. Uma coisa é eu produzir uma informação factual de algum tipo. Eu estou em casa e cai um avião no terreno do lado, aí eu ligo, filmo isso, né? Bom, é uma forma de registro, ligo para o jornal e digo, olha, caiu um avião e tal, né? Isso é uma forma de produção de informação. A produção de informação jornalística pressupõe uma série de outras coisas. Não é simplesmente o registro de um fato, mas é o registro de um fato dentro de uma determinada lógica discursiva, dentro de um determinado formato discursivo e balizado por uma prática que, naturalmente, é histórica, não é essencialista, não existe uma essência do jornalismo, mas existe uma história do jornalismo, não é? Um jornalismo na história, e, portanto, esse texto que é reconhecido enquanto formato textual como texto jornalístico, ele também é mutável ao longo da história, mas ele é a cada momento reconhecido como tal. A cada momento há um formato jornalístico, há um formato discursivo que nós identificamos como formato discursivo jornalístico, diferentemente e em contraposição a outros formatos textuais discursivos. O formato discursivo científico, o formato discursivo jurídico, o formato discursivo literário e por aí afora. E quando nós lemos um texto, estando inseridos numa determinada cultura e num determinado tempo, nós somos capazes de dizer, isto é um texto jurídico, isto é um texto científico, isto é um texto literário e isto é um texto jornalístico. Ele tem características próprias, não é? Então, dizer todos somos jornalistas quando colocamos alguma coisa na internet é uma bobagem, na verdade, não é? Todos somos produtores de informação, verificada ou não, verdadeira ou não, né? Isso sim, a internet possibilitou isso pela liberação do polo emissor, mas todos somos jornalísticos? Não. Somos jornalistas, ainda que não tenhamos curso de jornalismo, registro de jornalismo ou o que seja, quando produzimos textos dentro de um formato textual, de um formato discursivo, que é o jornalístico, e balizado pelos critérios que configuram a prática jornalística num determinado momento, não é? O chamado hábitos, né? O chamado hábitos, né? Qual é o hábitos do jornalismo num determinado momento? Aí sim, um cidadão pode ser jornalista no sentido que produzir um texto com essas características.
Então, muito do que se diz, o jornal tem interesse em ouvir e transformar todos os seus leitores em jornalistas, vamos com calma, para ser tomado com muito cuidado, porque, na verdade, eu acredito que a maior parte do direcionamento, do interesse da empresa jornalística é na fidelização do seu leitor. Eu acho que esse é o primeiro móvel, né? O primeiro motivo que faz com que as empresas jornalísticas, estou falando do jornalismo, digamos, mainstream, do jornalismo das grandes mídias, né? Não estou falando de um jornalismo alternativo, isso é uma outra conversa, um outro campo de análise. Mas o jornalismo mainstream, o jornalismo da grande mídia, quando se abre ao cidadão, ele se abre primordialmente no sentido de fidelizar esse cidadão. Se vocês tomarem uma página chamada Página do Cidadão, o que nós vamos ver é, na verdade, um mosaico de informações que geralmente são retrabalhadas pela redação para que tenha o formato discursivo jornalístico ou se aproxime disso, né? Mas um mosaico de informações totalmente descabeladas, totalmente desconectadas e sem qualquer critério de hierarquia de informação, de filtragem. O que se mandar vai. Se eu mandar um buraco dizendo aqui há um buraco na rua tal, eles colocam essa informação. Se eu disser foi atropelado um gato, a informação sai, né? Uma festa que aconteceu, a formatura de um grupo de estudantes do ensino fundamental na escola não sei qual, na periferia da cidade, sai, não tem problema. Tudo vai ali na página do leitor. Aquilo forma um mosaico, né? E o que é que interessa? Eu olho para aquilo e não consigo nem me situar ali, né? Mas interessa para aquele grupo de formandos da escola da periferia, para os amigos e a família daquele que viu o gato atropelado e fotografou e disse: titia, olha lá, vá ver o seu gato, eu botei a foto dele atropelado, saiu no jornal, né? E as pessoas vão. Então isso fideliza e ele se sente recebido, acolhido, se sente parte de uma comunidade, a comunidade do jornal. Então essa ideia de formação de comunidade, é a comunidade dos produtores da informação e dos consumidores. Nós formamos uma comunidade, a comunidade, né? O que tem, evidentemente, que tem sentido nesse âmbito da fidelização. A fidelização do leitor no jornal impresso já se dava dessa forma, formando uma ideia de comunidade, os leitores do estado de São Paulo. Então meu pai era leitor do estado de São Paulo e passa para mim como que uma herança de ser leitor do estado. Olha, é um grande jornal e tal, e eu acostumado já desde criança a ler o estado de São Paulo, porque meu pai lia, e por aí vai, né? Então na internet, nas redes, isso se torna mais complicado, porque os conteúdos se tornam muito homogêneos. Então, como é que eu fidelizo? Como é que eu faço com que esse leitor volte ao meu site e não vá a um outro que, na verdade, tem conteúdos muito similares? Uma forma é essa, é trazer o leitor, fidelizar o leitor, criando esse sentimento de comunidade e acolhendo a sua participação dentro dessa comunidade. Por outro lado, isso se reflete também nos comentários de leitor, né? Abre-se também a notícia principal para que o leitor se expresse, da mesma maneira que já se abria com as cartas. Só que agora, de uma maneira muito mais potencializada e muito menos filtrada, eu diria. Passam muitas coisas. Existe filtragem, existe censura no sentido de retirar coisas que possam ser consideradas ofensivas, que possam vir a gerar processos jurídicos, mas pelo geral as coisas entram, praticamente todas, e em alguns jornais entram todas, não há filtragem qualquer. Porém, tampouco há resposta, né? Esses comentários ficam aí, essa marginalia fica aí, né? Eu espero que útil no futuro para que nós recuperemos a história e a memória do nosso tempo, mas no momento presente, muito pouco respondida por aqueles que abrem esse espaço.
pelas empresas e pelos próprios jornalistas. É muito raro que o jornalista leia aqueles comentários e, num determinado momento, entre ali e responda: olha, fulano, você disse isso, mas na verdade, olha, também tem isso, eu vi. Não, eu afirmo que sim, porque eu entrevistei, é que não entrou na matéria, mas eu vou colocar aqui agora esse texto dessa entrevista com essa outra pessoa que confirma. Isso não acontece, ou acontece muito raramente na imprensa tradicional, no mainstream da imprensa. Nesse sentido, eu acho que essa marginalia vale mais como elemento de fidelização no momento presente, mas pode vir a servir como elemento de recuperação de memória e de construção da narrativa histórica no futuro. Eu sou Marcos Palacios, professor titular de jornalismo da Universidade Federal da Bahia, e este é o meu olhar sobre o jornalismo que se faz na internet e nos suportes móveis no tempo presente.